Diga aí, amiga, aqui é o Felipe Pereira e essa é a nossa aula 4 sobre persona. Bom, nessa aula nós vamos ver como obter informações da persona. Então nós já discutimos o que era uma persona, nós já vimos o mapa de empatia, nós já vimos várias características da persona, que temos que criar um personagem, e aí chegamos a essa questão. Felipe, eu já sei o que é a persona, eu já sei como representar a persona, posso fazer um questionáriozinho, uma listagem com as características, posso desenhar um mapa de empatia, posso inclusive usar post-its. Ok, isso tudo eu já sei fazer. O meu problema agora é como eu obtenho as informações do meu público-alvo. Como é que eu sei se meu público-alvo tipicamente é homem ou mulher, qual que é a idade dela e assim por diante. Então, na verdade, existem duas formas de obter informação da sua persona. Uma das formas é através de questionários e outra das formas é através de entrevistas. Então, na verdade, o que é que acontece? Você tem um empreendimento, você tem um negócio, esse seu negócio tem algumas personas e você tem uma ideia, você especula que a sua persona tem determinadas características. Então, qual que é a ideia? Ir pesquisar realmente, criar uma pesquisa, seja através de questionário, seja através de entrevistas, para verificar realmente se aquilo que você imagina corresponde à sua audiência. Então, o questionário ele tem algumas vantagens e desvantagens, tá? O questionário, na verdade, é uma ferramenta que você vai criar as perguntas. As perguntas podem ser perguntas abertas em que o entrevistado, o pesquisado, ele vai responder através de texto, vai escrever. E podem ser perguntas fechadas de múltipla escolha, em que ele simplesmente vai marcar um X, vai escolher uma das alternativas que você definiu. As perguntas fechadas, você já precisa ter ideia anteriormente de quais são as possíveis alternativas. E as perguntas abertas, você faz uma pergunta e ele simplesmente escreve o que ele acha que corresponde àquilo que você perguntou. Bom, vantagens do questionário. Primeira vantagem, ele é mais fácil de operacionalizar. Existem várias ferramentas, você pode criar um questionário nessa ferramenta, vai gerar um link e você simplesmente compartilha esse link com a sua audiência. Ele pode ser automatizado. Uma vez que você cria o questionário, você manda o link para o seu público. Você pode, por exemplo, ter uma ferramenta de e-mail marketing que tem configurado uma sequência de e-mails no autoresponder, em que depois de X dias que o cliente te compra, você dispara um e-mail para ele, pedindo para ele responder aquela pesquisa. Ou X dias depois que ele se cadastrou para baixar uma recompensa sua, baixar uma isca. Então o questionário pode ser automatizado. Outra vantagem do questionário é que ele permite respostas anônimas para questões sensíveis. Vamos supor que você está com um produto ou alguma coisa ligada à sexualidade. Por exemplo, um produto ligado a pompoarismo, por exemplo. Então, várias mulheres que são interessadas naquele produto, elas podem não querer responder uma entrevista pessoalmente ou uma entrevista digital. Quando você parte para um questionário, o questionário elas podem responder as perguntas de forma anônima. Então isso permite que você colete informações sobre questões sensíveis. Além disso, o questionário ele é mais fácil de analisar. Inclusive várias ferramentas já vão te dar relatórios prontos com percentuais e com gráficos. E também ele tem uma maior eficiência, porque a coleta ela é bem mais fácil e a análise ela pode ser facilitada pelas ferramentas. Você precisa apenas fazer a leitura daqueles dados. Então, o maior trabalho, na verdade, do questionário é a construção do questionário em si, a definição das perguntas e das alternativas. Desvantagem do questionário. Primeiro, requer uma lista de contatos prévia. Você já tem que ter uma lista de pessoas, uma lista de e-mails, por exemplo, para que você mande um e-mail para elas pedindo para elas responder aquele questionário. Segundo ponto, é difícil saber a veracidade das informações. Então, a pessoa vai responder o questionário, você não tem como ver se a pessoa está mentindo ou não, você não tem como perceber o tom de voz dela, por exemplo. Terceira desvantagem, não há como ajustar durante a coleta de dados. Então, por exemplo, você definiu um questionário com 5 perguntas, fez um disparo do e-mail para a sua lista e uma semana depois você lembrou que você queria ter perguntado uma coisa a mais, você queria ter feito 6 perguntas. Você não vai poder mais coletar aquelas informações. Na verdade, você vai ter que criar um outro questionário com as 6 perguntas ou com a única pergunta e pedir que as pessoas respondam novamente. Você vai ter uma possibilidade de respostas superficiais, especialmente em questionários com questões abertas. Então você faz uma pergunta aberta, muita gente não tem paciência de escrever uma resposta completa. Então ela vai muitas vezes ser bastante superficial na sua resposta.
E como você não está tete a tete com o seu entrevistado, você não tem como complementar a pergunta, pedir para ela passar mais informações. E por fim, impossibilidade de esclarecimento. Se por acaso alguma pergunta não ficou bem compreendida pelo entrevistado, ou se a resposta que o entrevistado deu não ficou bem compreendida por você, você não consegue esclarecer isso aí em um questionário. A não ser que você crie um campo de e-mail no questionário, peça para a pessoa preencher o e-mail, e aí naturalmente que a pesquisa deixa de ser anônima de certo modo, e posteriormente você manda um e-mail para a pessoa pedindo que ela complemente algumas informações. Bom, passo a passo para definir um questionário. Primeiro passo, você vai definir as perguntas e as alternativas, então baseado no entendimento prévio que você tem. Segundo ponto, você vai definir a ferramenta de coleta e vai configurar essa ferramenta. Vou mostrar já algumas ferramentas que você pode utilizar para isso. Terceiro ponto, é importante você fazer um teste para validação. Então, por exemplo, você pega um pequeno grupo de pessoas, 3, 4, 5 pessoas, e pede para ela responder aquele questionário que você fez. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter alguma pergunta que não está muito clara. Você que criou o questionário está entendendo completamente aquela pergunta, mas alguém que está lendo aquela pergunta pela primeira vez, que não foi ela que criou, ela não entende bem. Então é importante você fazer um teste para validação do questionário. Depois desse teste, você ajusta o questionário, depois você compartilha e obtém as respostas e, por fim, você analisa os dados, seja os dados em percentual, seja os dados em gráficos e seja os dados textuais, no caso de perguntas abertas discursivas. Bom, algumas ferramentas para a criação de questionários. Nós temos o Google Forms, que é uma ferramenta do Google. Você pode entrar em forms.google.com e aí lá você define o formulário e automaticamente ele te gera um link para compartilhar. Você também pode usar SurveyMonkey e Typeform, que são duas outras ferramentas que também permitem que você crie um questionário, ele gera um link e você compartilha com as pessoas. Você pode, nas ferramentas, por exemplo, definir fluxos alternativos. Então você faz uma pergunta e, dependendo da resposta daquela pergunta, você direciona outras perguntas diferentes. E são ferramentas online que têm planos gratuitos e algumas têm planos pagos também. Bom, com relação às entrevistas. Entrevista nada mais é do que você ter uma série de perguntas, você tem um roteiro de entrevistas. Esse roteiro ele pode ser um roteiro estruturado, onde você tem perguntas bem definidas, você segue aquilo ali, como se fosse uma espécie de questionário, só que feito oralmente. Você pode ter um roteiro semi-estruturado, onde você tem algumas perguntas e você pode ir ajustando as perguntas de acordo com o desenrolar da entrevista. E você pode ter um roteiro não estruturado, onde não há um roteiro prévio, não há uma estrutura prévia. Você simplesmente pede para a pessoa falar sobre determinado assunto e ela vai conversando com você. A maior parte das entrevistas, para definição de persona, é feita baseada em roteiros semi-estruturados, em que você define umas perguntas e a partir da conversa você vai adaptando, adicionando ou tirando questões. Vantagem das entrevistas. Primeiro, não requer uma lista de contatos prévia. Você não precisa de uma lista grande de pessoas para mandar como o questionário precisa. Possibilita ajustar o roteiro durante a coleta de dados e obter informações adicionais. Então é muito comum, por exemplo, eu estou conversando com alguém que faz parte do meu público-alvo, analiso as características dela, ela me fala alguma coisa bem interessante e na entrevista seguinte eu pergunto exatamente sobre aquele ponto que aquela pessoa me falou. Então com isso eu vou construindo uma compreensão maior, uma compreensão mais forte e mais completa da minha persona, do meu público-alvo. A entrevista também possibilita perceber a intenção do entrevistado. Então, por exemplo, se o entrevistado mente no questionário, é muito difícil você saber. Se o entrevistado mente na entrevista, você pode perceber pelo tom de voz, pelo modo como ele fala. E não requer uma lista com muitos contatos, além de não requerer a lista de contatos prévia. Bom, desvantagens, requer maior tempo para a coleta, você precisa de um tempo maior para poder coletar as informações. Por quê? Porque você vai precisar conversar com as pessoas uma a uma. Além disso, não permite respostas anônimas para questões sensíveis. Então, se você está falando sobre sexualidade, por exemplo, as pessoas podem não querer responder às entrevistas. Ela requer um maior esforço para analisar os dados. Por quê? Porque normalmente você vai gravar, vai transcrever a gravação, ou seja, você vai escrever tudo que a pessoa falou e depois você vai analisar alguns aspectos chaves daquela transcrição. Então dá muito mais trabalho e também requer, de certa forma, uma maior habilidade do entrevistador na hora de conversar com o entrevistado para que ele não
não influencia a resposta do entrevistado. Dependendo do modo como você pergunte, você pode fazer com que o entrevistado se sinta forçado a responder determinada pergunta de alguma forma, ou você pode também fazer com que ele fique com receio de responder aquela pergunta. Então você tem que ter uma habilidade interpessoal de conversa para que consiga fazer uma entrevista de qualidade. Passo a passo da entrevista. Primeiro ponto, você define o roteiro da entrevista, e aí é bem parecido com a questão do questionário, definir quais são as perguntas, com a vantagem da entrevista é que você consegue ajustar as perguntas durante as entrevistas, como eu falei anteriormente. Você vai depois definir os entrevistados, você vai ver quais são as pessoas que você vai entrevistar, posteriormente você vai entrevistar e gravar as entrevistas, depois você vai transcrever tudo o que foi gravado e vai analisar o que aquela pessoa falou, e você por fim vai rever o roteiro antes de fazer as entrevistas seguintes. Então você faz uma entrevista, transcreve, analisa. Depois você pode mexer nas perguntas do roteiro antes de fazer a segunda entrevista. Fez a segunda entrevista, transcreve, analisa. Depois você verifica, ajusta o roteiro e assim por diante. Tá? Obviamente, se isso for necessário. Como é que funciona essa análise da entrevista? Você vai procurar aspectos chaves. Então, por exemplo, você vai conversar com a pessoa sobre as dificuldades dela. De repente, no meio da conversa, ela diz que ela tem uma dificuldade, que ela não consegue, por exemplo, fazer dieta. Vamos supor que a gente tem um produto de emagrecimento, ou eu sou um personal trainer, ou eu sou um nutricionista, ou algum profissional ligado a isso, seja um profissional do mundo físico, seja um profissional que tem um produto ligado a emagrecimento no mundo digital. E aí eu vou procurar comentários das pessoas que falam sobre dificuldades para fazer dieta, ou comentários sobre as pessoas não gostarem de fazer exercícios, e assim por diante. Então, analisando esses comentários, eu consigo perceber bastante o perfil da minha persona. Ferramentas para as entrevistas, você pode usar um editor de textos para fazer a definição do roteiro e também para fazer a própria transcrição. Você vai usar um gravador de áudio para poder fazer a gravação, seja um gravador de áudio físico, seja um software para gravar o áudio, você também pode até fazer a entrevista online. Você vai precisar de um software de planilha eletrônica para poder fazer a análise dos dados, você vai colocar as frases relevantes, dizer quem foi o entrevistado e assim por diante. Que pode acontecer de você entrevistar 5 pessoas ou 10 pessoas e das 10 apenas uma tem determinado problema. Então aquele problema não é característico da tua persona, é característico exclusivamente daquela pessoa. E você pode usar algumas ferramentas como MaxQDA e QDA Miner, que permitem que você marque um trecho do texto, clique no botão e ele abre uma área para você definir a categorização. Tá? Você também pode fazer isso no próprio editor de textos, como o Google Docs ou como o próprio Microsoft Word, onde você marca a frase com o mouse e insere aqueles comentários. E aí no balão do comentário você coloca a categoria, a informação referente à pesquisa que você está fazendo. Bom, antes de fechar a aula, eu queria só ressaltar a complementaridade dos dois métodos, do questionário e da entrevista. Os dois trabalham muito bem de forma conjunta. Você pode começar fazendo entrevistas iniciais para fazer um levantamento, uma análise prévia da tua persona e posteriormente você pode fazer um questionário para obter generalização. Ou você pode começar com um questionário com perguntas abertas, bem abertas, e posteriormente, na etapa posterior, fazer uma pergunta com questionários fechados com perguntas de múltipla escolha. Então, é isso aí. Resumindo a aula, nós vimos hoje como obter as informações da persona, vimos como criar um questionário e como realizar entrevistas para que a gente consiga compreender ao máximo o nosso público. Muita gente conhece a ferramenta do questionário, conhece a ferramenta da entrevista, mas não aplica. Tá? Por quê? Porque dá trabalho, porque é chato e muitas vezes ela acha que conhece bem a audiência. Tá? Se você nunca fez um questionário, nunca fez uma entrevista com o seu público, eu te desafio hoje a criar um roteiro de entrevista ou a elaborar um questionário e você vai ver o quanto você provavelmente não conhece a sua audiência. Você vai ver o quanto vai ter novidades ou ter pequenos detalhes do seu público que muitas vezes você não está ciente. Sem falar que a nossa própria audiência ela muda com o tempo. Então, exemplo, eu tenho uma lista de assinantes no meu blog, eu mando uma pesquisa, hoje as pessoas dizem que estão interessadas por determinado tema. Eu mando a pesquisa daqui a um ano, as pessoas dizem que estão interessadas por outro tema bastante diferente. Então, o comportamento da lista muda, a sociedade muda e você precisa estar sempre conhecendo como é que está pensando o seu público hoje. Como é que sua persona pensa hoje, especialmente se você já tem uma lista de contatos, já tem uma lista de assinantes
de e-mails, por exemplo. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.